Capítulo 29. No dia seguinte ao da festa fracassada de Lizzie, Mac teve notícias de Cora. Era domingo e ele foi a Fredericksburg usando a roupa nova. Precisava libertar a cabeça de pensamentos a respeito de Lizzie Jameson, com seu cabelo negro abundante, rosto macio e lágrimas salgadas. Piper Jones, que passara a noite no alojamento dos escravos, foi com ele carregando seu banjo. Piper era um homem magro e cheio de energia, com cerca de 50 anos. Seu inglês fluente indicava que se encontrava na América há muitos anos. Mac perguntou-lhe: "Como foi que você veio a ser livre?" "Nasci livre", respondeu ele. "Mamãe era branca, embora não pareça. Papai era fugido, recapturado antes de eu nascer. Eu nunca o vi." Sempre que tinha chance, Mac fazia perguntas sobre fugir. "É verdade o que Colby diz, que todo fugitivo é recapturado?" Pepper riu. "Diabos, não. A maioria é apanhada. Mas acontece que a maioria é burra, o que explica a captura antes de mais nada." "Assim, se você não for burro." Pepper deu de ombros. "Não é fácil. Assim que você foge, o seu dono põe um anúncio no jornal, dando a sua descrição e a descrição das roupas que você estiver usando. As roupas custavam tão caro que era difícil para os fugitivos trocá-las. Mas você pode se manter escondido. Só que tem que comer, o que significa que você precisa de um emprego. Se vai ficar nas colônias e qualquer homem que vai empregar você provavelmente leu a seu respeito no jornal. Esses fazendeiros realmente organizaram tudo. Não é de espantar. Todas as plantações funcionam com base em escravos, condenados e servos contratados. Se não tivessem um sistema para pegar fugitivos, os fazendeiros já teriam morrido de fome muito tempo atrás. Mac ficou pensativo. "Mas você disse que isso acontecia se a pessoa ficasse nas colônias. Como assim?" "A oeste daqui há as montanhas. E do outro lado das montanhas um território selvagem. Nada de jornais por lá, tampouco há fazendas. Nada de xerifes, juízes ou carrascos. É grande esse território? Não sei. Há quem diga que se estende por centenas de quilômetros antes que se possa ver o mar de novo, mas nunca conheci quem estivesse estado lá." Mac falara sobre as terras selvagens com muita gente, mas Piper era o primeiro a quem ele se via inclinado a confiar. Outros contavam o que obviamente eram histórias fantásticas, em lugar de citar fatos concretos. Piper pelo menos admitia não saber tudo. Como sempre, Mac achava excitante falar sobre aquele assunto. Certamente que um homem poderia desaparecer do outro lado das montanhas e nunca mais ser encontrado, é verdade. E também poderia ser escalpelado pelos índios e morto pelos leões das montanhas, mas provavelmente ainda poderia morrer de fome. Como é que você sabe? Já estive com pioneiros que voltaram. Eles se matam de trabalhar por uns poucos anos, transformando um pedaço de terra perfeitamente bom em uma área inútil de lama e desistem. Mas há quem consiga. Tem que haver, eu acho. Caso contrário, não haveria tal lugar na América. A oeste daqui, você disse, murmurou Mac. A que distância ficam as montanhas? Cerca de 150 quilômetros é o que dizem. Tão perto? É mais longe do que você imagina. Um dos escravos do coronel Tanson, que estava levando uma carroça para a cidade, lhes ofereceu uma carona. Escravos e condenados sempre davam uns aos outros caronas nas estradas da Virgínia. A cidade estava apinhada. Domingo era o dia dos peões das fazendas aparecerem, para ir à igreja e se embriagarem, ou ambos. Alguns dos condenados olhavam para os escravos com menosprezo, mas Mac achava que não havia motivo para se sentir superior. Consequentemente, tinha muitos amigos e conhecidos, e em cada esquina tinha gente que acenava para ele. Eles foram ao ordinário de Branquela Jones,
Branquela era chamado assim por causa da cor da sua pele, uma mistura de branco com preto. Ele vendia bebida alcoólica aos pretos, mesmo que fosse contra a lei. Era capaz de conversar igualmente bem na língua franca falada pela maioria dos escravos, ou no dialeto virginiano, dos nascidos na América. Sua taverna era um salão de teto baixo, cheirando a fumaça de madeira, cheio de pretos e brancos pobres, jogando cartas e bebendo. Mac não tinha dinheiro, mas Piper Jones fora pago por Lizzie e comprou para Mac 1 litro de cerveja. Mac deliciou-se com a cerveja, um prazer raro naqueles dias. Enquanto bebiam, Piper perguntou ao dono da taverna: Ei, Branquela, já conheceu alguém que atravessou as montanhas? Com certeza que sim, respondeu o taverneiro. Esteve aqui um sujeito que caçava com armadilhas e que disse que lá tem a melhor caça que ele já tinha visto. Parece que todo um bando de caçadores vai lá todos os anos e volta carregado de peles de animais. Ele lhe contou que rota que seguia? Perguntou Mac. Parece-me que ele falou numa passagem chamada Desfiladeiro Cumberland. Desfiladeiro Cumberland, repetiu Mac. Ei, Mac, disse o Branquela, você não andou perguntando por uma garota branca chamada Cora? Coração de Mac deu um salto. Sim, você teve notícias dela? Eu a vi e por isso agora sei porque você é maluco por ela. Ele rolou os olhos para cima. É uma garota bonita, Mac, brincou Piper. Mais bonita do que você, Piper. Vamos, Branquela, onde você viu? Onde você a viu? No Rio. Vestia um casaco verde, carregava uma cesta e ia tomar a balsa para Falmouth. Mac sorriu. O casaco e o fato de que estava tomando a balsa em vez de vadiar o rio indicava que ela já dera um jeito na vida. Devia ter sido vendida a uma pessoa bondosa. Como soube que era ela? O balseiro a chamou pelo nome. Deve estar morando na margem do rio onde fica Falmouth. Por isso eu não tive notícias dela quando perguntei se alguém a conhecia em Fredericksburg. Bem, acaba de ter notícias dela agora. Mac engoliu o resto da cerveja. E vou encontrá-la. Branquela, você é um amigão. Piper, obrigado pela cerveja. Boa sorte. Mac saiu da cidade. Fredericksburg tinha sido construída logo abaixo da linha que demarcava o fim da navegação do rio Rappahannock. Navios transoceânicos podiam ir até ali, mas, a menos de 2 quilômetros, o rio tornava-se pedregoso e só batelões de fundo chato podiam navegar por ele. Mac caminhou até o ponto onde a água era tão rasa que permitia a vadiação. Sentia-se animadíssimo. Quem teria comprado Cora? Como estava vivendo? Saberia notícias de Peg? Se ao menos conseguisse localizá-las e cumprir a promessa, poderia planejar seriamente sua fuga. Nos últimos 3 meses estivera reprimindo seu desejo de liberdade. Mas a conversa de Piper sobre o território selvagem, situado do outro lado das montanhas, trouxera tudo de volta e agora ansiava por fugir. Devaneava sobre fugir da fazenda ao cair da noite, caminhando na direção oeste, para nunca mais trabalhar para um capataz armado de chicote. Queria muito rever Cora. Provavelmente ela não estava trabalhando. Talvez pudesse fugir com ele. Podiam ir para algum lugar escondido. Quando pensou em beijá-la, sentiu uma pontada de culpa. Acordara naquela manhã pensando em beijar Lizzie Jameson e agora tinha o mesmo tipo de pensamentos em relação a Cora. Mas era tolice sentir-se culpado por causa de Lizzie. Ela era mulher de um outro homem e não havia futuro para ele com ela. Assim mesmo, sua excitação misturava-se a um certo desconforto. Falmouth era uma versão menor de Fredericksburg
Tinha o mesmo cais, trapiches, tavernas e casas de madeira pintadas. Mac era capaz de bater em todas as casas, em umas provavelmente seria atendido. Pensou que Cora devia morar fora da cidade. Entrou na primeira taverna e perguntou ao proprietário: Estou procurando uma mulher chamada Cora Higgins. Você conhece? É na Casa Branca, perto da primeira esquina. Você verá 3 gatos dormindo na varanda. Aquele era um dia de sorte para Mac. Muito obrigado. O homem tirou um relógio do bolso do colete e deu uma espiada. Eram quase 2 horas. Ela provavelmente estará na igreja, mas se ela não estiver lá... Vi onde fica a igreja, eu vou lá. Cora nunca frequentara igrejas, mas talvez seu proprietário a forçasse agora, pensou Mac, ao sair. Atravessou a rua e caminhou 2 quadras até a igrejinha. O serviço religioso estava terminando e a congregação estava saindo, todos com suas melhores roupas de domingo, apertando-se as mãos e conversando. Mac viu Cora imediatamente. Certamente ela tivera sorte. Ele sorriu um largo sorriso quando a viu. Era como se a mulher imunda e faminta que deixara no Rosebud fosse outra pessoa. Cora voltara a ser o que sempre fora. Corpo cheio de curvas, pele clara, cabelo luzidio. Estava tão bem vestida como nos velhos tempos, com um casaco castanho escuro e uma saia de lã, além de usar boas botas. De repente, ele ficou contente por estar com a camisa nova e o colete que Lizzie lhe dera. Cora conversava animadamente com uma velha de bengala. Interrompeu a conversa quando ele se aproximou. Isto é um milagre, Mac! Exclamou deliciada. Ele abriu os braços, mas ela estendeu a mão, e Mac supôs que não queria dar espetáculo diante da igreja. Apertou a mão dela nas suas e disse: Você está maravilhosa. E não era só a aparência, o cheiro também era bom. Não era mais o perfume forte com base de madeira que usava em Londres, mas um cheiro delicado, floral, mais apropriado a uma dama. O que foi que aconteceu a você? Perguntou ela. Quem foi que o comprou? Estou na fazenda Jameson e Linux é o capataz. Ele bateu no seu rosto. Mac tocou no lugar ferido onde Linux o chicoteara. Sim, mas tirei o chicote das mãos dele e quebrei ao meio. Ela sorriu. O mesmo Mac de antigamente, sempre metido em confusões. É verdade. Tem tido notícias de Peg? Ela foi levada por condutores de almas, Bates e Makepeace. Mac sentiu um aperto no coração. Droga, vai ser difícil achá-la. Sempre pergunto por ela, mas nunca tive notícias. E quem foi que comprou você? Uma pessoa bondosa, a julgar pela sua aparência. Enquanto Mac falava, um homem cheio de corpo, ricamente vestido e com cerca de 50 anos, aproximou-se. Aqui está, disse Cora. Alexander Hawley, o corretor de fumo. Ele evidentemente a trata muito bem, murmurou Mac. Hawley apertou a mão de uma velha senhora, disse qualquer coisa e voltou-se para Mac. Este é Malak McCash, um velho amigo de Londres. Mac, este é o Sr. Hawley, meu marido, disse Cora. Mac ficou olhando fixamente para ela sem fala. Hawley passou um braço pelos ombros de Cora com ar de proprietário e ao mesmo tempo apertou a mão de Mac. Como vai, McCash? Disse, e sem mais uma palavra levou Cora dali. Mac refez o caminho para a plantação Jameson pensando, por que não? Cora não sabia se o veria de novo. Obviamente fora comprada por Hawley e fizera com que ele se apaixonasse por ela. Devia ter sido um escândalo para um comerciante desposar uma condenada, mesmo numa cidadezinha colonial como Falmouth. No entanto, a atração sexual era mais poderosa do que as regras sociais, e Mac podia facilmente imaginar como Hawley fora seduzido. Podia ter sido difícil persuadir gente como aquela velha senhora
da bengala a aceitar Cora como uma esposa respeitável. Mas Cora tinha coragem para qualquer coisa e obviamente se saíra bem. Melhor para ela. Provavelmente teria filhos de Hawley. Ao mesmo tempo que encontrava desculpas para ela, Max sentia-se desapontado. Em um momento de pânico, tinha feito com que ele prometesse procurá-la. Mas o esquecera assim que tivera a chance de desfrutar de uma vida fácil. Estranho. Ele tivera duas amantes, Anne e Cora, e ambas haviam se casado com outros. Cora ia para a cama todas as noites com um corretor gordo, com o dobro da sua idade, e Anne esperava um filho de Jimmy Lee. Gostaria de saber se teria uma família normal, com esposa e filhos. Mac reagiu e mudou o rumo de seus pensamentos. Podia ter sido uma família, se tivesse querido mesmo. Mas se recusava a aceitar o que o mundo lhe oferecia. Queria mais, queria ser livre. Capítulo 30. Jay foi a Williamsburg com grandes esperanças. Ficara desanimado ao saber das afinidades políticas de seus vizinhos. Eram todos liberais, Whigs. Não havia um conservador Tory entre eles. Mas tinha certeza de que na capital da colônia encontraria homens leais ao rei, que o receberiam com um aliado valioso e promoveriam sua carreira política. Williamsburg era pequena, mas magnífica. A rua principal, chamada de Duque de Gloucester, tinha 1.600 metros de comprimento e 33 metros de largura. O Capitólio ficava numa ponta e o colégio de William e Mary na outra. Dois prédios imponentes de tijolos, cuja arquitetura em estilo inglês deu a Jay a tranquilizadora sensação do poder da monarquia. Havia um teatro e diversas lojas com artesãos fazendo candelabros de prata e mesas de jantar em mogno. No escritório da gráfica Purdy Dixon, Jay comprou o Virginia Gazette, um jornal cheio de anúncios de escravos fugidos. Os fazendeiros ricos que constituíam a elite dirigente da colônia residiam em suas propriedades, mas afluíam para Williamsburg quando a legislatura encontrava-se em sessão no prédio do Capitólio e, consequentemente, a cidade estava cheia de estalagens, com quartos para alugar. Jay hospedou-se na taverna Halley, uma construção baixa de tábuas brancas com quartos no sótão. Deixou seu cartão e um bilhete no palácio, mas teve que esperar 3 dias para uma entrevista com o novo governador, o barão de Botetur. Quando finalmente recebeu o convite, não foi para uma audiência pessoal, como esperara, mas para uma recepção com 50 convidados. Era evidente que ele ainda teria que descobrir que Jay era um aliado importante em um ambiente hostil. O palácio ficava no fim de um longo caminho que seguia para o norte, a partir da metade da rua Duque de Gloucester. Era outra construção de tijolos com aparência inglesa, com chaminés altas e águas furtadas no telhado, como uma casa de campo. O imponente sagu, o de entrada, era decorado com punhais, pistolas e mosquetes, dispostos em padrões elaborados, como que para realçar o poder militar do rei. Infortunadamente, Botetur era exatamente o oposto do que Jay tinha esperado encontrar. A colônia de Virgínia precisava de um governador duro e austero que incutisse o medo nos corações dos colonos amotinados, mas Botetur revelou ser um homem gordo e amistoso, com o ar de um próspero comerciante de vinhos, recebendo os amigos para uma sessão de degustação. Jay observou-o recebendo os convidados no comprido salão de baile. O homem não tinha ideia dos planos subversivos que podiam estar sendo tramados na cabeça dos fazendeiros. Bill Delahaye estava lá e apertou a mão de Jay.
O que você pensa do nosso novo governador? Não sei se ele tem conhecimento do que está acontecendo, respondeu Jay. Ele pode ser mais inteligente do que parece, disse Delahai. Espero que sim. Vai haver um grande jogo de cartas amanhã à noite, Jameson. Gostaria que eu o apresentasse? Jay não jogara uma só noite desde que deixara Londres. Certamente. Na sala de refeições, além da de baile, foram servidos vinhos e bolos. Delahai apresentou Jay a diversos homens. Um tipo corpulento e de ar próspero, com cerca de 50 anos, disse Jameson, da família Jameson de Edimburgo. O tom de sua voz era um tanto hostil. O rosto dele tinha algo vagamente familiar, embora Jay tivesse certeza de que jamais o encontrara. A sede da família é o Castelo Jameson em Fife, replicou Jay. O castelo que antes pertencia a William McClyde? Exatamente. Jay percebeu que o homem o fazia lembrar-se de Robert. Tinha os mesmos olhos claros e boca determinada. Receio não ter ouvido o seu nome. Eu me chamo Hamish Drum. Aquele castelo devia ser meu. Jay levou um susto. Drum era o nome de família da mãe de Robert, Olive. Então, você é o parente desaparecido há muito tempo e que foi para a Virgínia. E você deve ser o filho de George e Olive. Não, esse é meu meio-irmão, Robert. Olive morreu e meu pai se casou de novo. Sou o filho mais moço. Ah, e Robert empurrou você para fora do ninho exatamente como a mãe dele fez comigo. Havia um tom insolente nas observações de Drum, mas Jay ficou intrigado com o que ele estava querendo dizer. Relembrou as revelações feitas por Peter McKee, bêbado no casamento. Ouvi dizer que Olive falsificou o testamento. Isso mesmo, e também matou o tio William. O quê? Não há a menor dúvida. William não tinha doença alguma, era hipocondríaco. Adorava pensar que estava doente. Devia ter vivido até uma idade bem avançada, mas 6 semanas depois que Olive chegou, ele mudou o testamento e morreu. Mulher perversa. Ah. Jay sentiu uma estranha satisfação. A sacrossanta Olive, cujo retrato fora pendurado em lugar de honra, no saguão do castelo Jameson, era uma assassina que devia ter sido enforcada. Jay sempre se ressentira do modo como falavam dela com reverência, e agora recebeu jubilosamente a notícia de que era uma criminosa cruel. Você não recebeu nada? Perguntou a Drom. Nem um hectare. Cheguei aqui com meia dúzia de pares de meias e agora sou o dono do maior armarinho da Virgínia. Mas nunca escrevi para casa. Tinha medo de que Olive desse um jeito para me tomar visto também. Como? Sei lá, superstição minha talvez. Fico satisfeito de saber que ela está morta. Mas parece que o filho é igual a ela. Sempre pensei nele como sendo como meu pai. Ele é insaciavelmente ganancioso, seja a quem for que tenha saído. Se eu fosse você, não deixava ele saber meu endereço. Ele vai herdar todas as empresas do meu pai. Não posso imaginar que vá querer também minha pequena plantação. Não esteja tão certo assim, disse Drum, mas Jay achou que estava sendo excessivamente dramático. Jay não conseguiu conversar a sós com o governador Botetor, senão no final da festa. Quando os convidados saíam pela entrada do jardim, pegou o governador pela manga e disse em voz baixa: Quero que saiba que sou completamente leal ao Senhor e à coroa. Esplêndido, esplêndido, disse Botetor em voz alta. É muito gentil da sua parte dizer isso. Cheguei aqui recentemente e fiquei escandalizado com as atitudes dos homens mais proeminentes da colônia. Escandalizado. Quando quer que o senhor esteja pronto para reprimir a traição,
e esmagar a oposição desleal, estarei ao seu lado. Botetur fitou-o, tomando-o finalmente a sério, e Jay percebeu que havia um político astuto sob o exterior afável. Que bom! Mas esperemos que não sejam necessárias muitas repressões e esmagamentos. Considero que a persuasão e a negociação sejam muito melhores. Os efeitos são mais duradouros. Major Wilkinson, adeus. Senhora Wilkinson, foi muita gentileza sua vir. Persuasão e negociação, pensou Jay, passando para o jardim. Botetor caíra num ninho de víboras e queria negociar. Jay, disse Adelaide, imagino quanto tempo vai ser preciso para que perceba a realidade daqui. Acho que já compreende, disse Adelaide. Só não acredita em mostrar os dentes antes de estar pronto para morder. O fato é que no dia seguinte o amável novo governador dissolveu a Assembleia Geral. Matthew Martman morava em uma casa de tábuas, pintada de verde, perto da livraria da rua Duque de Gloucester. Ele trabalhava na parte da frente, cercado por livros de direito e papéis. Era um homenzinho nervoso que lembrava um esquilo, correndo em disparada pelo escritório para tirar um papel de uma pilha e esconder em outra. Jay assinou os papéis, hipotecando a plantação. Ficou desapontado com o total do empréstimo, apenas 400 libras esterlinas. Tive sorte em conseguir tanto, disse Martman, com sua voz de passarinho. Com o fumo vendendo tão mal, não sei se a fazenda conseguiria ser vendida por este preço. Quem está emprestando? Quis saber Jay. Um grupo econômico, Capitão Jameson. E como essas coisas são feitas hoje em dia? O senhor tem compromissos que deseja que eu salde imediatamente? Jay levara uma pilha de contas, todos os débitos que contraíra, desde que chegara na Virgínia, quase 3 meses atrás. Entregou a Marchman, que as examinou rapidamente, e disse: tem cerca de 100 libras aqui. Eu lhe darei os recibos antes que deixe a cidade, e me informe se comprar alguma coisa enquanto estiver aqui. Provavelmente comprarei, disse Jay. Um tal de Sir Smith está vendendo uma carruagem com um belo par de cavalos cinzentos, e eu preciso de 2 ou 3 escravos. Farei com que saibam que o senhor tem fundos comigo. Jay não gostou da ideia de pedir emprestado tanto dinheiro e deixar tudo na mão do advogado. Quero que me dê 100 libras em ouro, disse. Há um jogo de cartas no Halley hoje à noite. Certamente, Capitão Jameson, o dinheiro é seu. Não restava muito das 400 libras quando Jay chegou de volta à plantação, em sua nova carruagem. Perdera nas cartas, comprara 4 escravas jovens e não conseguira fazer o Sr. Smith reduzir o preço da carruagem e dos cavalos. Pagara, contudo, todas as dívidas. Simplesmente conseguiria crédito com os comerciantes locais como fizera antes. A primeira safra de fumo estaria pronta para a venda logo depois do Natal e ele pagaria as contas com o resultado. Sentia-se apreensivo com o que Lizzie poderia dizer acerca da carruagem, mas, para seu alívio, ela mal tocou no assunto. Obviamente tinha alguma outra coisa na cabeça que ardia para lhe contar. Como sempre, era mais atraente quando animada. Os olhos escuros cintilavam e a pele reluzia, cor-de-rosa. No entanto, ele não mais se sentia tomado de desejo, cada vez que a via. Desde que ficara grávida, ele se sentia acanhado. Imaginava que era ruim para o bebê se a mãe tivesse relações durante a gravidez. Mas não era esta a verdadeira razão. Era o fato de Lizzie ser mãe. Ele não gostava da ideia de mães lascivas. De qualquer forma, estava se tornando rapidamente impraticável. A barriga estava se tornando grande demais. Assim que a beijou, ela disse: Bill Sowerby foi embora. É mesmo?
Jay ficou surpreso. O homem se fora sem receber os salários. Ainda bem que temos Linux para assumir. Acho que Linux o expulsou. Parece que Sowerby perdeu um bocado de dinheiro para ele nas cartas. Aquilo fazia sentido. Linux é um bom jogador. Linux quer ser capataz aqui. Eles estavam de pé na varanda da frente e, naquele momento, Linux apareceu contornando o lado da casa. Com sua usual falta de cortesia, ele não deu as boas-vindas a Jay. Em vez disso, disse: acabaram de chegar uns barris com bacalhau salgado em consignação. Fui eu que encomendei, disse Lizzie. É para os peões que trabalham no campo. Jay ficou aborrecido. Por que você quer alimentá-los com peixe? Coronel Tanson diz que trabalham melhor. Ele dá peixe salgado e carne a seus escravos uma vez por semana. Coronel Tanson é mais rico do que eu. Devolva esse troço, Linux. Eles vão ter que trabalhar duro este inverno, Jay, protestou Lizzie. Temos que desmatar a terra em Capão do Lago e deixar pronto para plantar fumo na próxima primavera. Linux disse rapidamente: não precisa. A terra dos campos ainda está muito boa, bem estrumada. Não se pode ficar adubando para sempre, retorquiu Lizzie. Coronel Tanson limpa a terra a cada inverno. Jay percebeu que já tinha havido antes aquela discussão entre os dois. Linux disse: não temos peões em número suficiente. Mesmo com os homens de Rosebud, podemos apenas plantar os campos que temos. O Coronel Tanson tem mais escravos que nós. Porque ele ganha mais dinheiro por empregar melhores métodos, disse Lizzie, triunfante. Linux escarneceu. Mulheres não entendem dessas coisas, Lizzie exclamou bruscamente. Deixe-nos, por favor, Sr. Linux. Imediatamente. Linux pareceu ficar furioso, mas foi embora. Você precisa se livrar dele, Jay, disse Lizzie. Não vejo porquê. Não é só porque ele é bruto. Assustar as pessoas é a única coisa em que é bom. Não é capaz de compreender a atividade agrícola e não sabe coisa alguma sobre fumo. E o pior é que não está interessado em aprender. Ele sabe como fazer os homens trabalharem duro. Não adianta nada fazer com que trabalhem duro se estiverem fazendo o trabalho errado. Você de repente tornou-se perita em fumo. Jay, eu cresci numa grande propriedade e a vi falir. Não por causa da preguiça dos camponeses, mas porque meu pai morreu e minha mãe não soube administrar tanta terra. Agora vejo você cometendo todos os erros que conheço tão bem, afastando-se tempo demais, confundindo brutalidade com disciplina, deixando que outra pessoa tome decisões estratégicas. Você não comandaria um regimento deste modo. Você não sabe nada sobre comandar regimentos. E você não sabe nada sobre administrar fazendas. Jay estava ficando furioso, mas se conteve. O que é então que você está querendo que eu faça? Dispense, Linux. Mas quem assumiria? Nós poderíamos administrar a fazenda juntos. Não quero ser fazendeiro. Então deixe por minha conta. Jay balançou a cabeça. Era o que eu pensava. Como assim? Tudo isto é só para você mandar em tudo, não é? Ele receou que ela fosse explodir, mas ao contrário, Lizzie ficou quieta. É isso mesmo que você acha? Para falar a verdade, é. Estou tentando salvá-lo. Você está avançando no rumo do desastre. Estou lutando para evitar que isto aconteça e você pensa que só quero é mandar nos outros. Se é o que pensa de mim, por que diabo se casou comigo? Ele não gostava que ela usasse linguagem forte. Era masculina demais. Naquele tempo você era bonita, disse. Os olhos de Lizzie dardejaram chispas de fogo, mas ela nada disse. Limitou-se a virar as costas e entrar. Jay deu um suspiro de alívio.
Não era sempre que ele conseguia vencê-la. Seguiu-a após um momento e ficou surpreso de ver McCash no saguão, vestindo um colete e sapatos de andar em casa, pondo um vidro novo numa janela. Que diabos estaria ele fazendo na casa? Lizzie, gritou Jay. Ele entrou na sala de visitas e a encontrou. Lizzie, acabo de ver McCash no saguão. Eu o coloquei como encarregado de manutenção. Está pintando o quarto do bebê. Não quero aquele homem na minha casa, a reação dela o surpreendeu. Pois então vai ter que aguentar assim mesmo, explodiu Lizzie. Bem, não vou ficar aqui sozinha com Linux solto por aí. Recuso-me categoricamente. Está entendendo? Está bem. Se McCash for embora, eu também vou. Ela saiu pisando firme. Está bem, repetiu ele, quando a porta bateu. Não ia se meter em uma guerra por causa de um maldito condenado. Se queria que o sujeito pintasse o quarto do bebê, que pintasse. Em cima do aparador, Jay viu uma carta fechada endereçada a ele. Pegou-a e reconheceu a letra da mãe. Sentou perto da janela e abriu o envelope. 7. Grosvenor Square, Londres, 15 de setembro de 1768. Meu querido filho, a nova mina de carvão em Highglen foi reativada após o acidente e a mineração recomeçou. Jay sorriu. Sua mãe sabia ser muito prática. Robert passou diversas semanas lá, consolidando as duas propriedades e providenciando para que sejam administradas como uma só. Ela disse a seu pai que você deveria receber um royalty sobre o carvão extraído, já que a terra é sua. Ele respondeu dizendo que está pagando os juros das hipotecas. Receio, contudo, que o fator decisivo tenha sido o modo como você pegou os melhores condenados do Rosebud. Seu pai ficou furioso e Robert também. Jay sentiu-se tolo e ficou furioso. Tinha pensado que poderia ficar impunemente com aqueles homens. Não devia ter subestimado o pai. Continuarei atormentando seu pai por causa disso. Com o tempo estou certa de que ele cederá. Deus a abençoe, mãe, disse Trey. Ela ainda estava trabalhando duro no seu interesse, mesmo que estivesse tão longe que podia nunca mais vê-la de novo. Tendo tratado dos assuntos importantes, prosseguiu escrevendo sobre ela mesma, parentes e amigos e a vida social de Londres. No final, ela retornou aos negócios. Robert viajou para Barbados. Não sei ao certo o motivo. Meu instinto me diz que ele está planejando algo contra você. Não sou capaz de imaginar como seria possível prejudicá-lo, mas ele é determinado e impiedoso. Esteja sempre em guarda, meu filho. Sua mãe que muito o ama, Alicia Jameson. Jay pôs a carta de lado pensativamente. Tinha um mais profundo respeito pela intuição da mãe, mas assim mesmo achava que estava sendo medrosa demais. Barbados era muito longe. E mesmo que Robert viesse a Virgínia, não havia nada que ele pudesse fazer para prejudicar Jay agora. Ou havia?